Ele era milionário, mas naquele fim de tarde voltou para casa carregando um cansaço que não vinha do corpo. Era um peso silencioso, acumulado ao longo de meses, talvez anos, que nem o dinheiro, nem o sucesso, nem a empresa gigantesca que ele construiu conseguiram aliviar. Juliano estacionou o carro na garagem, desligou o motor e ficou alguns segundos parado, olhando para o nada, com as mãos apoiadas no volante. Respirou fundo, como sempre fazia antes de entrar em casa, como se estivesse se preparando para enfrentar mais um ambiente frio, silencioso e vazio. Mas, naquele dia, algo estava diferente. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias, porque aqui você encontra histórias emocionantes, profundas e cheias de lições sobre família, amor e recomeços. Se inscrevendo, você não perde nenhuma história nova e ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que realmente tocam o coração. Juliano abriu a porta do carro, pegou a pasta de couro e caminhou em direção à casa. Foi quando ouviu risadas, risadas altas, soltas, aquelas risadas que ecoam no ar e fazem o peito vibrar. Ele franziu a testa, confuso. Há quanto tempo ele não ouvia aquele som naquela casa? Seguiu o barulho até o jardim e parou. Simplesmente parou. Seu corpo travou, como se alguém tivesse puxado o freio de repente. No meio do gramado, a faxineira segurava uma mangueira e jogava água nos seus 4 filhos. Os meninos corriam descalços pela grama molhada, escorregavam, gritavam, se empurravam, levantavam, caíam de novo e riam. Riam alto, riam sem medo. Riam como crianças que se sentem livres. As camisetas estavam coladas ao corpo, os cabelos pingavam água, os pés afundavam na terra úmida. E os gritos de alegria se misturavam ao barulho da água espalhando pelo jardim. Aquilo não fazia sentido. Nada daquela cena combinava com a realidade que Juliano conhecia. Seus filhos não eram assim. Eles não corriam, não gritavam, não riam daquele jeito. Desde que Adriana tinha ido embora, desde o dia em que ela saiu de casa com as malas e não olhou para trás, aquelas 4 crianças tinham se transformado em sombras. Comiam em silêncio. Falavam o mínimo possível. Dormiam cedo demais. Era como se tivessem esquecido como era ser criança. Juliano lembrava perfeitamente das manhãs silenciosas, dos jantares sem conversa, dos olhares baixos. Lembrava de entrar em casa e ver 4 pares de olhos que mal se levantavam para encará-lo. E a culpa sempre vinha junto. Ele tinha tentado compensar. Comprou brinquedos caros, videogames de última geração, bicicletas novas que quase nunca eram usadas. Contratou 3 babás diferentes em apenas 5 meses. Nada funcionava. Porque no fundo ele sabia. O problema nunca foram as coisas, nunca foi o dinheiro, nunca foi a falta de conforto. O problema era ele. Juliano não sabia ser pai sozinho, não sabia conversar, não sabia abraçar, não sabia brincar. Ele estava sempre cansado, sempre preocupado, sempre com a cabeça presa em contratos, reuniões, números e prazos. Ele estava presente fisicamente, mas ausente de verdade. E agora, ali diante dele, seus filhos corriam em círculos no jardim completamente encharcados, rindo como se o mundo inteiro fosse deles. E quem tinha provocado tudo aquilo era uma mulher que ele tinha contratado apenas 3 dias antes. Beatriz. Uma faxineira de currículo simples, sem referências importantes, sem experiência em casas grandes. Mas que tinha olhado firme nos olhos dele e dito que sabia cuidar de crianças porque criou 5 irmãos sozinha depois que a mãe adoeceu. Naquele momento, Beatriz estava de costas para Juliano, segurando a mangueira com as 2 mãos enquanto os meninos gritavam: "Molha mais! Molha de novo!" E ela ria com eles. Não um riso forçado, não um riso profissional. Era um riso verdadeiro. Natural demais, como se conhecesse aquelas crianças há anos, como se soubesse exatamente do que elas precisavam, sem precisar perguntar.
Juliano sentiu algo apertar no peito. Era uma sensação estranha, difícil de explicar. Uma mistura de alívio, culpa e uma tristeza profunda, porque ele nunca tinha conseguido fazer aquilo. Nunca tinha conseguido tirar aquele peso invisível dos ombros dos próprios filhos. Nunca tinha transformado aquela casa em um lugar leve. Nunca tinha sido capaz de devolver a infância que parecia ter sido arrancada deles. A pasta de couro escorregou da mão suada e caiu no chão, sem fazer barulho. Juliano não se mexeu. Ficou ali, observando, como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Como se aquela cena não pertencesse a ele. Foi então que o menor dos 4, o Davi, tropeçou na própria perna e caiu sentado na grama molhada. O coração de Juliano disparou. Ele esperou o choro, o grito, o escândalo, mas nada disso aconteceu. Davi levantou o rosto e começou a rir ainda mais alto, como se cair fosse a parte mais engraçada da brincadeira. Beatriz largou a mangueira e correu até ele. "Tá machucado, Davi?" O menino balançou a cabeça dizendo que não, ainda rindo, com o cabelo pingando água nos olhos. Ela estendeu a mão para ajudá-lo a levantar, mas Davi puxou o braço dela com força. Beatriz perdeu o equilíbrio e caiu sentada na grama. No mesmo instante, os outros 3 meninos viram aquilo e correram em direção aos 2, gritando de alegria, se jogando em cima dela como se fosse uma brincadeira combinada. E, de repente, Beatriz estava ali, no meio do jardim molhado, com 4 crianças abraçadas nela, todas rindo, todas felizes, como se ela fosse o centro do mundo deles. Os olhos de Juliano arderam, a garganta apertou, porque pela primeira vez em meses ele estava vendo seus filhos felizes de verdade. E doeu. Doeu porque ele sabia. Ele não era o responsável por aqueles sorrisos. Ele não era o motivo daquela alegria. Uma estranha, uma mulher que tinha chegado há apenas 3 dias, tinha conseguido fazer em minutos o que ele não tinha conseguido em meses. E naquele exato momento, Juliano entendeu algo que partiu seu coração ao meio. Talvez ele tivesse falhado como pai, e talvez ainda fosse cedo demais para consertar tudo. Juliano sentiu o ar voltar aos pulmões de forma dolorosa, como se tivesse ficado submerso tempo demais. O coração batia pesado dentro do peito, e cada risada que vinha do jardim parecia atingir um lugar sensível que ele vinha ignorando há meses. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de lições sobre família, amor e recomeços. Se inscrevendo, você garante conteúdos que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. Ele deu um passo para trás instintivamente. Uma parte dele queria desaparecer, queria voltar para o carro, ligar o motor e fingir que não tinha visto nada daquilo, porque aquela cena escancarava algo que ele vinha se recusando a admitir. Seus filhos só conseguiam ser felizes quando ele não estava por perto. Juliano observava em silêncio enquanto Beatriz tentava se levantar, cercada pelos 4 meninos que riam e se agarravam nela como se ela fosse um porto seguro, como se ela fosse casa. E isso o destruiu por dentro. Foi então que Gabriel, o segundo mais velho, levantou o rosto todo molhado e viu o pai parado ali, de terno amarrotado, gravata torta, olhar perdido. O sorriso dele desapareceu na mesma hora. Foi rápido, quase imperceptível, mas Juliano viu. Viu aquele brilho se apagar, viu a alegria se encolher, como se a presença dele tivesse quebrado alguma coisa invisível. Beatriz percebeu a mudança no mesmo instante, virou a cabeça e encontrou Juliano parado ali. Ela se levantou depressa, limpando as mãos molhadas na saia, o rosto ficando vermelho de preocupação. O olhar dela carregava medo. Medo de quem acha que errou. Medo de quem acha que passou dos limites. Medo de quem teme perder o emprego por ter feito algo que não estava combinado.
Ela abriu a boca para falar, para se explicar, para pedir desculpas, mas Juliano levantou a mão devagar. Não, para. A voz saiu mais baixa do que ele pretendia, quase um sussurro. Beatriz fechou a boca, confusa, sem entender. Ele respirou fundo e repetiu, agora com um pouco mais de firmeza. Não para, por favor, continua com eles. Ela demorou um segundo para reagir. Então, os ombros dela relaxaram. O rosto suavizou. Ela acenou com a cabeça devagar e virou de volta para as crianças. Quem quer mais água? Os 4 gritaram eu ao mesmo tempo. Até Gabriel. Beatriz pegou a mangueira novamente e voltou a molhar os meninos. Juliano ficou ali parado, sentindo o peito afundar. Era um vazio enorme, pesado, a certeza dolorosa de que ele tinha falhado. Falhado em proteger a infância dos próprios filhos, falhado em estar presente, falhado em perceber o quanto eles estavam sofrendo em silêncio. Ele pegou a pasta do chão, com a mão trêmula, e entrou pela porta lateral da casa. Não disse nada, não chamou ninguém. Subiu as escadas direto para o quarto, trancou a porta. Sentou na beira da cama com a cabeça entre as mãos e ficou ali, imóvel, encarando o chão. As risadas ainda ecoavam do lado de fora, e cada som parecia uma acusação. Ele pensou em Adriana, lembrou das discussões, dos gritos, das vezes em que ela dizia que ele nunca estava presente, que os filhos quase não conheciam o próprio pai. Ele sempre achou exagero. Achava que trabalhar tanto era prova de amor, que garantir conforto era suficiente. Mas agora ele entendia. Entendia tarde demais. Ele tinha trocado presença por dinheiro, tempo por coisas, e o preço disso estava estampado nos olhos dos próprios filhos. Juliano tirou o paletó, jogou sobre a cadeira, afrouxou a gravata e se deitou de lado na cama. Ficou olhando para a janela, ouvindo as risadas diminuírem aos poucos. E pela primeira vez em muito tempo, ele chorou. Chorou em silêncio, com o rosto afundado no travesseiro. Chorou pela infância que quase roubou dos filhos. Chorou pelo pai que não soube ser. Chorou pelo medo de já ser tarde demais. Quando acordou, estava escuro. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado que ele aprendeu a odiar. Levantou devagar, lavou o rosto e desceu as escadas com passos lentos. Na cozinha, encontrou Beatriz lavando a louça. O avental ainda estava úmido, o cabelo preso de qualquer jeito. Ela cantarolava baixinho, uma música simples. Ela não percebeu a presença dele. Juliano ficou observando por alguns segundos. E, pela primeira vez, não a viu apenas como uma funcionária. Viu força, viu cuidado, viu algo que ele nunca conseguiu oferecer. Ele pigarreou. Beatriz. Ela se virou assustada, quase derrubando o prato. Desculpa, Sr. Juliano. Eu já vou terminar aqui e ir embora. Ele balançou a cabeça. Não precisa ter pressa. Eu só queria te agradecer. Ela franziu a testa confusa. Pelo que você fez hoje com as crianças. Faz muito tempo que eu não via eles daquele jeito. Beatriz sorriu. Um sorriso simples, honesto. Eles são ótimos, senhor. Só precisavam brincar um pouco. Criança precisa disso. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça dele. Coisas simples, tão simples. E ele nunca tinha feito. Juliano respirou fundo. Eles já jantaram? Já sim. Fiz macarrão. Eles me ajudaram a mexer o molho. Foi uma bagunça, mas eles adoraram. Ele sentiu um sorriso triste se formar. Não lembrava da última vez que tinha jantado com os filhos. Onde eles estão agora? No quarto. Já tomaram banho? Devem estar dormindo. Juliano subiu as escadas devagar. Parou na porta do quarto dos meninos e abriu com cuidado. Os 4 dormiam tranquilos. Respiração calma. Rostos serenos. Ele ficou ali parado, sentindo um amor doloroso crescer no peito. Entrou, caminhou até a cama do Davi e passou a mão no cabelo dele com cuidado. O menino se mexeu um pouco, mas não acordou. Juliano sussurrou. Eu vou ser melhor, eu prometo. E naquele instante, algo começou a mudar dentro dele.
Algo que não tinha volta. Juliano não dormiu direito naquela noite. Mesmo deitado, com a casa em silêncio absoluto, a mente dele não parava. Cada risada que tinha ouvido no jardim voltava como um eco distante. Cada olhar dos filhos, cada gesto simples de Beatriz, tudo se misturava dentro dele como uma cobrança impossível de ignorar. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias, porque aqui você encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de lições sobre família, amor e recomeços. Se inscrevendo, você não perde nenhuma história nova e ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que realmente tocam o coração. Quando o dia amanheceu, Juliano levantou mais cedo do que o habitual. O quarto ainda estava escuro, mas ele não conseguiu continuar na cama. Desceu para a cozinha e encontrou Beatriz preparando o café da manhã. Ela se virou ao ouvir os passos dele e sorriu com educação, como sempre fazia. "Bom dia, senhor Juliano." Aquela frase simples bateu diferente naquele dia. Ele nunca tinha reparado no quanto ela era discreta. Nunca invadia espaço, nunca se impunha, sempre estava ali, mas nunca no centro. "Bom dia", respondeu com a voz ainda rouca de sono. Ele se sentou à mesa e ficou observando em silêncio. Beatriz colocava o pão na torradeira, mexia o café, organizava tudo com um cuidado quase invisível. Era como se ela conhecesse aquela casa melhor do que ele. "As crianças já vão acordar", disse ela, sem olhar diretamente para ele. Juliano engoliu em seco. Eu posso acordar eles hoje." Beatriz parou por um instante. Virou-se devagar e o encarou com surpresa. "Claro, senhor", respondeu, com um sorriso leve. "Eles vão gostar." Ele subiu as escadas com o coração acelerado. Parou na porta do quarto dos meninos e hesitou. Não lembrava da última vez que tinha acordado os filhos. Não lembrava nem se já tinha feito isso alguma vez. Abriu a porta com cuidado. Os 4 dormiam espalhados pelas camas, cada um em uma posição diferente. Juliano entrou devagar, como se estivesse pisando em território desconhecido. "Meninos, já está na hora de acordar." As pálpebras se mexeram. Primeiro Davi, depois Miguel. Gabriel demorou um pouco mais. "Mas, pai!" murmurou Davi, esfregando os olhos. Juliano sentiu algo apertar no peito. "Sou eu, filho." Os meninos se sentaram devagar, ainda confusos. "A Beatriz fez café", continuou ele. "Vamos descer?" Eles trocaram olhares rápidos, como se estivessem tentando entender o que estava acontecendo, mas levantaram. Na mesa do café, o clima era estranho. Não ruim, apenas novo. Juliano sentou com eles, serviu o pão, derramou café demais na xícara e se atrapalhou. "Pai, tá tudo bem?" perguntou Miguel. Ele sorriu sem graça. "Tá sim, só tô meio enferrujado." Beatriz observava de longe, sem interferir. Ela deixava espaço, e isso fazia toda a diferença. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Juliano passou a chegar mais cedo em casa, começou a sentar no chão para brincar, a ouvir histórias que não entendia direito, mas fingia entender. No começo era desajeitado, ele não sabia como agir, não sabia quando falar, não sabia quando ouvir. Mas Beatriz estava sempre ali, não corrigindo, não mandando, apenas incentivando. "Chama o pai para brincar também", dizia ela. "Mostra para o seu pai o que você fez." E aos poucos, os meninos foram se aproximando. Primeiro com cautela, depois com curiosidade, depois com confiança. Uma tarde, Juliano chegou mais cedo do que o normal. Encontrou Beatriz sentada no chão da sala, com os 4 meninos ao redor, lápis de cor espalhados pelo tapete. Davi desenhava concentrado. Quando viu o pai, levantou o papel. "Pai, olha, eu fiz uma casa." Juliano se agachou ao lado dele. "Ficou linda, filho." E naquele instante, ele sentiu, não culpa, não dor, mas algo novo, pertencimento. Beatriz sorriu em silêncio. Ela entendia. Ela sempre entendeu.
Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Juliano chamou Beatriz na sala. Ela sentou no sofá, com as mãos juntas, um pouco tensa. Não é nada ruim, ele se apressou em dizer. Eu só queria te agradecer. Ela abaixou os olhos. Eu só faço o meu trabalho, senhor Juliano. Ele balançou a cabeça. Não, você faz muito mais do que isso. Você está mudando essa casa. Está mudando a gente. Beatriz ficou em silêncio. Havia lágrimas contidas nos olhos dela. Eu não sei como retribuir isso, continuou ele, mas eu quero que você saiba que importa. Muito. Ela respirou fundo. Eu só faço o que acho certo, respondeu com a voz baixa. Juliano ficou ali, observando aquela mulher simples, forte e silenciosa. E percebeu algo que o assustou. Ela tinha se tornado essencial. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu esperança. Esperança de que ainda dava tempo. Esperança de que seus filhos não estavam perdidos. Esperança de que ele ainda podia ser o pai que eles mereciam. E tudo isso tinha começado com uma mangueira no jardim. Juliano achava que finalmente tinha encontrado equilíbrio, mas a vida ainda não tinha terminado de testá-lo. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias, porque aqui você encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de lições sobre família, amor e recomeços. Se inscrevendo, você não perde nenhuma história nova e ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que realmente tocam o coração. A ligação chegou numa tarde comum, quando as crianças desenhavam na sala e a casa estava tranquila demais. Beatriz atendeu o telefone na cozinha. Juliano percebeu a mudança antes mesmo de ouvir qualquer palavra. O rosto dela empalideceu. A mão começou a tremer. Os olhos se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Ela desligou devagar e ficou alguns segundos parada, encarando o nada. Beatriz, aconteceu alguma coisa? Perguntou Juliano, sentindo o coração acelerar. Ela respirou fundo como se estivesse juntando forças. É minha mãe, senhor Juliano. Ela piorou. O hospital ligou. Disseram que eu preciso ir agora. Aquelas palavras caíram como um peso no peito dele. Então você vai, disse sem hesitar. Você precisa estar com ela. Beatriz balançou a cabeça, aflita. Mas as crianças... O senhor... Eu não posso deixar vocês assim. Juliano segurou as mãos dela com firmeza. Você não está deixando ninguém. Você me ensinou tudo o que eu precisava aprender. Agora é a sua vez de ser cuidada. Os olhos dela se encheram de lágrimas de verdade. Naquela noite, Beatriz arrumou uma mala pequena. Abraçou cada um dos meninos com força demais, como se estivesse tentando gravar aquele momento no corpo. Você vai voltar, né? Perguntou Davi com a voz embargada. Vou sim, meu amor, assim que puder. Quando a porta se fechou atrás dela, a casa ficou estranhamente vazia. Não era o silêncio comum. Era um vazio diferente, mais profundo. Nos dias seguintes, Juliano tentou manter a rotina. Acordava cedo, preparava o café, levava os meninos para a escola, queimava a torrada, derramava o leite. Se confundia com horários, mas continuava. À noite, quando finalmente sentava no sofá, o cansaço era tão grande que mal conseguia manter os olhos abertos. E mesmo assim, não dormia. Pensava em Beatriz, pensava na mãe dela, pensava no medo de que ela não voltasse. Uma semana depois, o telefone tocou de madrugada. Juliano atendeu com o coração na garganta. Era Beatriz. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Ela se foi, senhor Juliano. Minha mãe se foi. Juliano fechou os olhos, sentindo o chão sumir sob os pés. Eu sinto muito, Beatriz. Muito mesmo. Você esteve com ela. Isso é o que importa. Eu não sei o que fazer agora, ela disse entre soluços. Eu me sinto perdida. Você não está sozinha, respondeu ele com a voz firme. A gente está aqui. Quando você estiver pronta, essa casa ainda vai ser sua casa. Ela agradeceu baixinho
e desligou. Juliano ficou sentado na cama, segurando o telefone, sentindo uma dor que não era só dele. Na manhã seguinte, acordou os meninos e preparou o café sozinho. "Cadê a Beatriz?" perguntou Davi. Juliano respirou fundo. Ela precisou cuidar de uma coisa importante, mas vai voltar. Os dias se arrastaram. As crianças ficaram mais quietas, mais fechadas. E Juliano sentiu, pela primeira vez, o peso real de tudo que Beatriz fazia. Nada era simples. Nada era automático. Tudo exigia esforço, paciência, presença. 2 semanas se passaram sem notícias. Até que, numa tarde chuvosa de sábado, a campainha tocou. "Pai!" gritou Gabriel. "É a Beatriz!" Juliano correu até a porta. Ela estava ali, com uma mala pequena, o rosto cansado, os olhos inchados. Antes que ele dissesse qualquer coisa, os 4 meninos se jogaram nela. Beatriz largou a mala e caiu de joelhos, abraçando todos ao mesmo tempo, chorando. Mas agora eram lágrimas de volta para casa. Juliano sentiu o peito explodir. "Bem-vinda de volta", disse com a voz falhando. "Eu senti tanta falta daqui", respondeu ela. Naquela noite, a casa voltou a respirar. E Juliano entendeu algo definitivo. Beatriz não era apenas parte da rotina. Ela era parte da família. E perdê-la tinha sido o maior medo que ele já sentiu. Juliano demorou a admitir, mas depois que Beatriz voltou, algo dentro dele já não era mais o mesmo. Não era só alívio, não era só gratidão. Era medo. Medo de perder algo que ele nem sabia quando tinha começado a existir. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias, porque aqui você encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de lições sobre família, amor e recomeços. Se inscrevendo, você não perde nenhuma história nova e ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que realmente tocam o coração. A rotina voltou aos poucos. Beatriz retomou seu lugar na casa com a mesma discrição de sempre, como se nunca tivesse ido embora. Mas Juliano percebia detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ela observava as crianças dormirem antes de apagar a luz. A forma como ela escutava cada história, mesmo as repetidas. O cuidado silencioso em cada gesto pequeno. E ele começou a perceber algo ainda mais difícil de aceitar. A casa funcionava melhor quando ela estava ali, não porque ele fosse incapaz, mas porque ela colocava amor em tudo. Juliano passou a chegar mais cedo todos os dias, sentava no chão, brincava, ajudava na lição. Mas sem perceber, começou a procurar Beatriz com o olhar. Se ela estava bem, se estava cansada, se estava sorrindo. E isso o assustou. Ele não queria confundir as coisas, não queria estragar aquela família que tinham construído com tanto esforço. Os meninos cresceram rápido, o Gabriel ficou mais alto, Miguel mais questionador, Samuel mais observador. Davi continuava sendo o mais carinhoso, e foi justamente Davi quem disse em voz alta o que Juliano vinha fingindo não existir. "Pai, você gosta da tia Beatriz, né?" Juliano quase engasgou com o café. "Claro que gosto, filho. Ela é parte da nossa família." Davi franziu a testa. "Não é isso. Você gosta dela diferente." O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Beatriz ficou vermelha e se levantou rápido. "Vou buscar o suco." Saiu da cozinha. Os outros meninos se entreolharam e riram. "A gente sabe, pai", disse Gabriel. "Todo mundo sabe." Juliano passou a mão no rosto, nervoso. "Vocês não entendem." "A gente entende sim", Miguel respondeu. "E a gente só quer que vocês sejam felizes." Aquelas palavras ficaram ecoando dentro dele o resto do dia. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Juliano encontrou Beatriz sentada sozinha na cozinha, tomando chá. Ela parecia tensa. "Desculpa pelo que aconteceu hoje", ele disse. Os meninos não deviam ter falado aquilo. Beatriz balançou a cabeça. "Eles só falaram o que sentem." Juliano respirou fundo. "Beatriz,
Eu preciso ser honesto. Ela levantou os olhos e ele sentiu o coração disparar. Eu tentei ignorar isso por muito tempo. Tentei fingir que era só gratidão, só respeito, mas não é. O silêncio era quase insuportável. Eu me apaixonei por você, ele continuou, com a voz trêmula. Devagar, sem perceber, vendo você cuidar dos meus filhos, cuidar de mim, cuidar dessa casa. Beatriz levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca disse nada porque achava que não podia, ela respondeu. Porque eu sou só... Não, Juliano a interrompeu. Você nunca foi só nada. Você sempre foi essencial. Ele se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Eu não sei onde isso vai dar, mas sei que não quero mais fingir. Beatriz chorou. Chorou como quem segura sentimentos por tempo demais. Eu também me apaixonei por você, confessou. E tive medo, muito medo de estragar tudo. Juliano a puxou para um abraço. Um abraço longo, necessário. Ali, no meio da cozinha, eles entenderam que o amor não tinha chegado de repente. Ele tinha sido construído, no cuidado, na presença, na dor compartilhada. E quando Juliano a beijou, foi com calma, como quem não quer perder, como quem finalmente encontrou um lugar seguro. No dia seguinte, os meninos perceberam tudo. Finalmente, gritou Gabriel. Eles riram, e pela primeira vez, aquela família parecia completa. Não perfeita, mas inteira. Juliano costumava pensar que a vida era feita de grandes decisões, mas aprendeu, tarde demais, que ela se constrói nos detalhes. Antes de continuar essa história até o fim, já se inscreve no canal Morada das Histórias, porque aqui você encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de lições sobre família, amor e recomeços. Se inscrevendo, você não perde nenhuma história nova e ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que realmente tocam o coração. Depois daquela noite na cozinha, nada foi dito de imediato. Não houve promessas exageradas, nem planos apressados. Juliano e Beatriz entenderam que o que existia entre eles era delicado demais para ser tratado com pressa. Eles seguiram vivendo. Mas agora, algo tinha mudado no jeito de se olharem, nos gestos pequenos, nos silêncios compartilhados, na forma como dividiam o cuidado com as crianças. Os meninos perceberam rápido. Gabriel observava tudo com atenção, como se estivesse protegendo aquele equilíbrio recém-formado. Miguel fazia perguntas. Samuel sorria em silêncio. E Davi só se aninhava ainda mais perto dos dois. Uma noite, quando Juliano foi dar boa noite, Gabriel segurou sua mão. Pai, você vai estar aqui amanhã de novo? Juliano sentiu a garganta apertar. Vou, filho. Amanhã e depois. Eu prometo. Gabriel assentiu, satisfeito. Eu gosto quando você fica. Aquela frase simples valeu mais do que qualquer contrato que Juliano já tivesse assinado na vida. Os meses passaram. Juliano mudou a forma de trabalhar. Delegou mais. Saiu mais cedo. Aprendeu a dizer não. E toda vez que surgia a dúvida, ele lembrava do jardim, da mangueira, das risadas. Lembrava do que quase perdeu. Beatriz também mudou. Voltou a estudar à noite. Começou um curso de pedagogia incentivada por Juliano, que fez questão de apoiar em tudo. Ela continuava cuidando da casa, das crianças, mas agora também cuidava de si, e isso a fazia florescer. O pedido veio numa noite simples, sem joias, sem espetáculo. Depois que as crianças dormiram, Juliano segurou a mão de Beatriz na sala silenciosa. Eu não quero que você fique aqui por obrigação, mas se você quiser, eu quero dividir a vida com você. Não como alguém que ajuda, mas como alguém que pertence. Beatriz chorou, não de tristeza, mas de reconhecimento. Eu sempre quis um lugar para chamar de casa, disse ela. E eu encontrei aqui. Eles se casaram numa cerimônia pequena. Os 4 meninos foram padrinhos. E quando Juliano olhou para Beatriz no altar,
Entendeu que amor não era sobre encontrar alguém perfeito, era sobre escolher ficar. Os anos passaram, os meninos cresceram, erraram, aprenderam, e Juliano esteve presente em cada fase. Não como um pai perfeito, mas como um pai de verdade. Beatriz se formou professora, virou referência na escola. Continuou sendo a tia Beatriz, a confidente, a presença segura. Aquela família não foi construída pelo sangue, foi construída pela escolha diária de amar. Anos depois, Juliano estava sentado no mesmo jardim. Agora, observava os netos correndo pela grama, molhando uns aos outros com a mangueira. Beatriz ria ao seu lado. Ele segurou a mão dela e sussurrou: "Você salvou a gente." Ela apertou a mão dele de volta. "E você me deu um lar." Juliano sorriu, porque naquele momento ele sabia. Sucesso nunca foi dinheiro, nunca foi status. Sucesso sempre foi estar ali, presente, inteiro, amando. E tudo começou no dia em que ele chegou em casa e viu seus filhos rindo no jardim.